Olá, sou Paulo Duarte, sou psiquiatra, psicoterapeuta daqui do Hospital Santa Mônica. Hoje nós vamos falar de depressão. Depressão podemos dizer que é o resfriado da psiquiatria. Por quê? Porque é uma doença, um transtorno muito comum, talvez está entre os mais comuns na área da saúde mental da psiquiatria. Pode atingir cerca de 30% das pessoas podem apresentar algum episódio depressivo ao longo da vida, né? Grande ou boa parte desses quadros até nem mesmo chegam ao tratamento. As pessoas sequer identificam como depressão, né? E muitas vezes pode até mesmo ter uma remissão espontânea. Porém, alguns quadros podem ser mais graves, podem ser recorrentes e podem inclusive aumentar o risco de morte, seja por suicídio ou porque a pessoa, por exemplo, deprimida, vai deixar de cuidar de algum outro problema físico também sério e com isso ter um impacto na sua saúde, na sua qualidade de vida ou até mesmo aumentar a mortalidade, né, a morbidade por outras doenças que a pessoa possa ter. E o que é depressão, né? Então a gente pensa que depressão é tristeza, confunde com tristeza. Tristeza é apenas um sentimento muito humano. Anormal seria alguém não conseguir ser capaz de sentir tristeza. A depressão é diferente da tristeza, né? A depressão seria um quadro onde a tristeza pode ser o sintoma mais importante, mas não apenas o fato de estar triste significa estar deprimido, né? Então podemos dizer que a depressão é um conjunto de sintomas que acontecem com uma pessoa quase todos os dias, a maior parte do dia, durante pelo menos, segundo os critérios diagnósticos, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, por pelo menos 2 semanas. Geralmente a gente espera até um tempinho um pouco maior para poder de fato qualificar o quadro de alteração de humor como depressão. Bom, se a tristeza é um dos sintomas, quais são os outros sintomas possíveis da depressão? Um outro sintoma central da depressão é a falta de interesse, a falta de prazer que a pessoa tem nas coisas que antes ela se envolvia, ela se empolgava, ela tinha uma dedicada energia a algumas questões da sua vida e que isso acaba se perdendo ao longo do processo da instalação de um quadro depressivo. E, obviamente, também tem outros sintomas que, no seu conjunto, ou quando estão presentes, associados a essa perda de interesse ou a esse sentimento de tristeza, né, mais profundo e mais frequente, mais arraigado do sujeito, também colaboram no diagnóstico da depressão. Quais seriam esses? Quais seriam, então, os sinais de alerta que alguém tem que ter para poder, de repente, procurar uma ajuda especializada e saber se está no quadro depressivo? Um deles são as alterações do corpo. A depressão pode ser uma doença que, embora aconteça na mente de um sujeito, vai alterar também o funcionamento do seu organismo. De que jeito? Por exemplo, alterações de apetite. Uma pessoa deprimida pode tanto ter o apetite aumentado quanto perder o apetite. Isso também acaba influenciando, inclusive, com alterações de peso. A depressão pode também estar presente no quadro depressivo, aumento ou diminuição de peso. A libido, né? A nossa sexualidade também pode estar alterada num quadro depressivo. O que mais? A insônia. A insônia é uma queixa muito comum da depressão, as alterações de sono. Embora algumas depressões possam, de forma atípica, até ter uma hipersônia, né? Um aumento da sonolência. Né? Então, uma das primeiras questões a ser levantada é: depressão requer tratamento? Muita gente ainda tem o preconceito de enxergar a depressão como frescura, coisa da cabeça das pessoas, coisa de gente que não tem o que fazer e, portanto, fica se queixando e tal. Infelizmente, isso é um mito, né? A depressão é sim, quando diagnosticada corretamente, um transtorno psíquico, um transtorno com repercussões importantes na vida do sujeito que requer sim uma abordagem. Por quê? Porque pode abreviar ao sofrimento, pode evitar a cronificação do problema e pode impactar também os cuidados da saúde em outras áreas da vida do sujeito. A pessoa melhor da depressão vai cuidar melhor, inclusive, de outras questões da sua saúde, além de evitar as complicações da depressão, que é, por exemplo, a associação de diagnóstico. A pessoa pode começar a achar que depressão se trata tomando um pouquinho mais de bebida com os amigos, né? Busca um alívio, muitas vezes numa substância psicoativa recreativa, numa droga, e aí sim nós temos, além da depressão, um outro complicador, um outro quadro clínico agravando a situação de vida do sujeito. Qual é o caminho, então? O caminho primeiro deles é: procurem um especialista, procurem um profissional. Ele vai saber
diagnosticar corretamente o seu quadro depressivo e personalizar o seu tratamento. Por quê? Nem todas as depressões se tratam da mesma maneira. Seria muito bom se fosse assim, né? A gente não tem remédio universal para a depressão. Infelizmente não temos. O que existe são, basicamente, dois grandes aliados no tratamento da depressão. Os tratamentos medicamentosos, então existem sim remédios seguros, com pouco efeito colateral e com grande eficácia que vão ajudar no tratamento da depressão. E as psicoterapias, as técnicas não medicamentosas, né? A terapia ocupacional, a terapia individual, a terapia de grupo, a psicanálise, as suas diversas vertentes. Claro que existe aí uma evidência na literatura de que a terapia cognitivo-comportamental seria a que demonstra a maior eficácia, mas não só ela, e na minha opinião, isso vai depender de caso a caso. E mesmo para quem não gosta de medicação, já existem tratamentos não medicamentosos para a depressão. Existem técnicas hoje em dia, como a estimulação magnética transcraniana, que é uma técnica não medicamentosa, ou pode também ser associada a medicamento, mas que é uma outra forma de abordar a depressão. Enfim, depressão tem tratamento e vale a pena. Somos o Hospital Santa Mônica, referência nacional em psiquiatria e saúde mental.